Sabemos que a Presença, que é o símbolo de Deus na DC Comics, costuma atuar por meio de terceiros, seja por meio dos anjos ou de suas próprias manifestações. E uma de suas manifestações mais temidas é o Espectro, o espírito encarregado da vingança divina. E para saber mais sobre uma das mais terríveis e poderosas manifestações da Presença, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. A história do Espectro remonta a incontáveis eras atrás, quando a perfeição dos céus foi abalada pela rebelião de Lúcifer e de seus anjos rebeldes. E durante essa rebelião, houve uma batalha entre os anjos rebeldes de Lúcifer e as forças leais à Presença, lideradas por Miguel Demiurgos. E o resultado disso foi a expulsão de Lúcifer e de seus anjos do paraíso. Mas um desses anjos rebeldes, chamado Azitar, se arrependeu de sua traição e clamou aos céus por uma nova chance. E com isso, o Miguel Demiurgos, como intermédio da Presença, deu uma nova oportunidade de Azitar trabalhar para Deus. E foi assim que ele foi transformado no espírito da vingança divina, que é um ser inundado com sentimento de ira e com o desejo de justiça e vingança. E então, Azitar, que agora se chama Espectro, passou a atuar como um ser implacável em nome da Presença, executando tudo aquilo que podemos chamar de trabalho sujo. E eu digo isso porque, dependendo da história, ele foi o responsável por destruir Sodoma e Gomorra, e também foi o responsável por algumas pragas do Egito, entre várias outras coisas. Então, perceba que nessa época, que é relacionado com o Antigo Testamento, as ações de Deus eram muito mais incisivas e vingativas. Podemos dizer inclusive que eram muito mais violentas e brutais. E isso porque o responsável por essa vingança era o Espectro em sua forma mais pura. Só que em um determinado momento, Jesus, que representaria a misericórdia e o perdão de Deus, veio à Terra. E segundo a própria Presença, a misericórdia e o perdão representado por Jesus não combinaria com as brutais vinganças do Espectro. E então, durante toda a vida de Jesus, o Espectro foi lançado ao limbo. E para que esse vídeo não vá para o limbo do YouTube, eu preciso pedir para vocês que deixem um like, porque isso ajuda demais. É um simples pedido, mas que faz toda a diferença para a gente, principalmente para um canal pequeno. Eu agradeço demais a todos que nos derem essa força, e agora vamos continuar. Mas após a morte de Jesus, o espírito da vingança retornaria, só que não mais como foi outrora. A Presença não queria retornar para a era pré-Jesus, onde a vingança era realizada com verdadeiros banhos de sangue, o que incluía a destruição de cidades e civilizações inteiras, e até o assassinato em massa. E para evitar que isso acontecesse novamente, o Espectro não poderia mais andar livremente e exercer a sua vingança da forma que ele sempre fez. Ele deveria estar, a partir desse momento, frequentemente ligado a uma alma humana, dando para ele aspectos mais humanos e emocionais, tornando dessa forma a vingança dele mais branda e humanizada. E essa é a explicação da DC para a diferença no perfil de comportamento de Deus no Antigo Testamento e na era pós-Jesus. E então, na verdade, a diferença está no Espectro. E durante as eras subsequentes, o Espectro esteve em vários hospedeiros, sendo o mais relevante o Jim Corrigan, que é um detetive honrado que caiu em uma emboscada de um grupo criminoso que ele combatia. E nessa emboscada, tanto ele quanto a sua namorada foram capturados, e o Jim foi brutalmente assassinado, sendo colocado em um barril, e por cima dele ainda tacaram cimento e jogaram o barril dele na água. Claro que foi uma morte bem pesada, mas graças à sua personalidade e ao seu desejo de justiça e vingança, o Jim foi encarregado de receber o espírito da vingança, e é após isso que ele retorna ao nosso mundo com poderes simplesmente surreais. E também durante os Novos 52, a sua história sofreu algumas alterações. O Jim Corrigan já havia sido escolhido pela Presença antes mesmo de sua morte, tanto que a morte do Jim foi planejada pela própria Presença, que fez com que o Vingador Fantasma atraísse ele para uma armadilha. E assim como na versão anterior, após a sua morte, ele se tornou o Espectro.
E como o Espectro é um braço de Deus, ele é poderoso, muito poderoso. O poder dele já foi referido como quase ilimitado, e já foi dito como o ser mais poderoso dos cosmos ou da existência. E aproveitando isso, vamos dar uma olhada no que o Espectro é capaz. O Espectro é um daqueles personagens que não vale nem a pena falar sobre força, velocidade e resistência, porque é simplesmente imensurável, e é tão grande quanto ele precisar. Tanto que ele é capaz de usar planetas como arma para acertar os seus oponentes, ou é capaz de até mesmo resistir a socos do Superman sem qualquer dano. Então todo o atributo físico dele é simplesmente absurdo e incalculável. E no quesito poder, ele é tão insano que conseguiu vencer o Neron como se não fosse nada. E vale lembrar que o Neron é um dos seres mais poderosos do inferno, e inclusive ele já foi o governante daquela região, sendo portanto a elite da elite. E inclusive alguns Lanternas Verdes já falaram que perto do Espectro o poder do Parallax é só uma piada. Cara, do Parallax! E inclusive já foi dito pelo Superman que ele tem poder para ser uma ameaça aos céus e infernos, e tudo entre eles, em um simbolismo claro, onde o Superman indica que ele é uma ameaça para todo o multiverso. Ele foi capaz de causar terremotos em todo o inferno só com seus passos, só pisando. E vale lembrar que o inferno é uma dimensão inteira, sendo maior do que o nosso universo. Ele também já fez ótimas lutas com o Vingador Fantasma, que é muito poderoso. E foi dito que uma luta entre ambos custaria muito caro para toda a criação. E se quiser também saber o quão insano é o poder do Vingador Fantasma, dê uma olhada nesse meu vídeo que eu falo sobre ele, vale muito a pena. E o Espectro já se mostrou muito superior a seres da quinta dimensão, já tendo derrotado alguns desses seres com a maior facilidade. Mas para mim, o feito mais bizarro do Espectro foi ele ter matado todos os Lordes da Ordem e do Caos, tendo como a única ameaça o próprio Nabu. Meu amigo, o cara sozinho destruiu todos os Lordes da Magia e praticamente todos os seres mágicos, e pôs um fim a uma era de magia, ou seja, ele fez um reboot no multiverso mágico da DC. Porra, tudo isso? E mesmo o Mago Shazam, a Madame Xanadu e vários outros foram vencidos facilmente. E o Espectro, para derrotar o poderoso anjo Zauriel, nem precisou se mexer. Ele só transformou as asas do Zauriel em pedra, como um aviso e uma demonstração de poder. E vale lembrar que os anjos são extremamente resistentes a esse tipo de transmutação. E também equipes inteiras de super-heróis não dão nem pro cheiro, porque o Espectro tá muito acima de heróis comuns, ou até do que praticamente qualquer vilão. E mesmo entidades como o Vingador Fantasma não pode parar ele. E em uma batalha entre ambos, e na impossibilidade de matar o Vingador Fantasma, o Espectro o transformou em um rato. E mesmo o Etrigan, um dos demônios mais poderosos que já foi um membro do Triunvirato Demoníaco, foi derrotado como uma criança pelo Espectro. Sério, não deu nem graça. O cara já chegou a trocar golpes com ninguém menos do que o Miguel Demiurgos, que provavelmente é o ser mais poderoso já criado pela presença. E se você quiser saber o quão insano é esse cara, dê uma olhada nesse meu vídeo sobre ele. Certeza que você vai se surpreender. Mas obviamente o Espectro perdeu, mas ele foi reconhecido pelo Miguel, o que já é algo insano. Então vocês podem perceber que o poder dele é incrível e que ele pode fazer de quase tudo, como aumentar o tamanho, alterar a matéria, selar, criar rajadas energéticas e muito mais. Só que o que ele usa para isso não é bem uma magia, é um tipo de controle da realidade feito por meios pouco conhecidos. E também eu preciso dizer que o Espectro tem muitos outros feitos grandiosos, e eu posso trazer mais sobre isso em outro vídeo, caso vocês queiram. Porque esse vídeo foi só para mostrar o básico dos poderes e da história dele, mesmo porque tem muitas histórias interessantes sobre o Espectro. Porque, por exemplo, em algumas versões, o Jim Corrigan não é tão bonzinho assim, ou seja, tem muita coisa para falar sobre ele.
Portanto, se quiserem mais vídeos do Espectro, deixe nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. E também garante que você não perca os próximos vídeos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!